E o Corinthians enfrenta o Cruzeiro na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil na noite dessa quarta-feira, com pendências importantes com o seu elenco. O Timão havia prometido pagar os bichos pelas classificações nas fases anteriores da Copa do Brasil no início do mês de dezembro, o que não aconteceu. Sob a alegação de dificuldade com o fluxo de caixa, o Corinthians adiou mais uma vez essas premiações, que se referem às vitórias contra Novo Horizontino, Palmeiras e Atlético Paranaense nas fases anteriores. Resta saber se isso pode ter algum tipo de interferência, embora todo jogador do Corinthians saiba que a classificação para a final é mais uma ajuda e garantia de que esses bichos vão ser pagos, até porque, se for vice-campeão, o Corinthians tem direito a 33 milhões de reais. Se vencer na final da Copa do Brasil, o prêmio é de 77 milhões de reais. Bicho entre atletas e diretoria já está definido para o caso de conquista da competição de mata-mata. Vale a lembrança de que o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, ainda assegura vaga na Libertadores da América. Essa é a última chance de o Corinthians estar na principal competição do continente na próxima temporada. Corinthians que deve ter Rodrigo Garro e Memphis Depay, e Yuri Alberto e Ranieri. Pelo menos todos esses quatro viajaram com o elenco. Resta saber a condição física de cada um desses atletas. Hora de outra informação exclusiva: o Corinthians prevê um prejuízo de 50 milhões de reais com o seu clube social e outros esportes na temporada de 2025. O número é trágico. Diante de um cenário de enormes dificuldades financeiras, já havia contado para vocês que o Corinthians projeta um prejuízo total de 272 milhões de reais em 2025. 50 milhões vem exatamente do clube social e outros esportes, como por exemplo o basquete. É por isso que você já leu recentemente que o Corinthians vai encerrar as atividades do basquete, vai diminuir consideravelmente os gastos com a natação, que sempre foi muito tradicional no Corinthians. A ideia é enxugar custos e parar de gastar dinheiro com coisas que não têm dado retorno. Sobre o clube social, importante registrar que, enquanto presidente, o Augusto Melo baixou muito o valor do título para que a pessoa se tornasse sócia do clube e também as mensalidades. Isso ajuda a explicar o porquê de um prejuízo de 50 milhões de reais com o próprio clube. Contribuição dos sócios foi em 2024 de 27 milhões de reais, em 2025 de 30 milhões de reais. Nada que cobrisse todos os gastos do dia a dia com toda essa estrutura. Até por isso, para 2026, Corinthians estima a necessidade de arrecadar com a contribuição dos sócios 35 milhões de reais. Dá para imaginar aumento das mensalidades e também um aumento bastante significativo para a entrada de novos sócios. Já havia contado para vocês que as reduções vão acontecer em todos os departamentos, incluindo no futebol profissional, que vai precisar diminuir sua folha salarial em 5 milhões de reais por mês. Hoje, os gastos com jogadores, comissão técnica e também impostos giram na casa dos 33 milhões de reais. O Timão vai precisar reduzir para algo na casa dos 28 milhões. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que na festa do Campeonato Brasileiro, na noite dessa segunda-feira, o Tite foi perguntado sobre a possibilidade de assumir o Corinthians. E o Tite, com todo jeito, disse que não falaria sobre o Corinthians, até porque o Timão tem técnico, Dorival Júnior, que é seu amigo pessoal. Bora falar agora sobre o Corinthians, que recusou proposta para ter uma própria bet. O Corinthians recebeu a sugestão da Responsa Gaming para criar uma bet própria, com o nome do Corinthians. O Flamengo chegou a ter um acordo parecido com a PixBet, era a Flabet. Mas, apesar das cifras altas, o Corinthians poderia receber até 600 milhões de reais em 3 anos. A diretoria do Corinthians pensou, repensou e praticamente descartou tal possibilidade. Há muita preocupação com a falta de lastro dessa empresa. Pior do que isso, depois dos escândalos com Tausa e VaideBet, o Corinthians entende que não pode mais errar e precisa ter um parceiro com capacidade financeira, sob o risco de o Corinthians, sem a grana do patrocínio master, entrar numa crise ainda mais profunda. Nesse momento, a tendência indica a renovação do contrato com a Esportes da Sorte, empresa sólida que tem sido extremamente confiável na hora de fazer seus pagamentos. Cheguei a contar para vocês que o Corinthians buscava parceiros dispostos a pagar 200 milhões de reais por ano, mas deve se acertar com a Esportes da Sorte por 150 milhões de reais fixos por temporada e mais 50 milhões de reais em bônus. Só para completar, registrar que o Corinthians precisa aumentar suas receitas com publicidade em 2026. A projeção para 2025 era de 211 milhões de reais, mas o Timão deve fechar com 174 milhões. Para 2026, o projeto é alcançar 255 milhões.
Para completar, falar sobre o time, Rodrigo Garro treinou entre os reservas na atividade dessa terça-feira e deve começar fora do time principal diante do Cruzeiro nessa quarta no Mineirão. Ranieri também virou problema por conta de um problema no tornozelo. O provável Corinthians com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Martínez, Maicon, Carrilho e Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. Que mais? Nicola, o Paulinho está apalavrado com o Corinthians, a informação que eu tenho é de que não. Que o Corinthians, quando o Fabinho Soldado não ficar, vai buscar algum executivo com mais experiência. O Douglas Machado, Cebolinha, Gabigol, Hulk, tem chance de contratar o Corinthians? Não, o Corinthians quer o Michael, tá? Michael é um alvo do Corinthians, e o próprio Michael já contou isso para outros jogadores do Flamengo. Sobre Gabigol, os caras gostam muito do Gabigol, mas entendem que não vão ter dinheiro. Sobre o João Pedro Tchoca, aumento legal até porque ele fica com multa alta. É visto no Corinthians como um dos jovens que devem render uma grana numa venda futura. Novo contrato se encerra em novembro de 2030, tá bom? O Vinícius Pinho, Nicola, qual o valor do João Pedro, zagueiro do Corinthians, que renovou? O João Pedro Tchoca, peraí. Anderson MY4. Nicola, esse grupo de bet que quer patrocinar o Corinthians promete 180 milhões por 4 anos. O que você acha? Anderson, a promessa é de 600 milhões por 3 anos. Ou seja, 200 milhões de reais por ano. É exatamente aquilo que o Corinthians pede no mercado. Depois que o Flamengo fechou por 268 milhões, o Corinthians passou a buscar 200 milhões. Hoje o Corinthians tem 103 milhões de reais. A Responsa Gaming é a empresa que procurou o Corinthians para sugerir a criação dessa casa de apostas do próprio Corinthians. Só que o Corinthians foi estudar a empresa parceira e percebeu que ela não tem grande lastro, que ela não tem tanta confiabilidade. Aí você vai assinar um contrato de 3 anos, estimando poder ganhar 600 milhões, se todas as metas forem batidas. Depois de 6 meses, o pessoal bate na tua porta e fala, ó, lembra daquela projeção, não vou conseguir cumprir, contrato rescindido. Alguns clubes se filiaram a empresas maiores e mais conceituadas, como, por exemplo, a Alfa, e estão tendo dificuldades. O Grêmio rescindiu o contrato com a Alfa e está tendo que ir à justiça para tentar recuperar o dinheiro investido, tá? Para evitar esse tipo de risco, o Corinthians deve anunciar nos próximos dias a renovação do contrato com a Esportes da Sorte. O Jefferson Guimarães, entra e sai de ladrão no Timão que só pensa neles. O ladrão fica um pouco forte para eu falar, mas que a maioria dos dirigentes que passam pelo Corinthians pensam primeiro em si, para depois pensarem no clube. Acho que você está coberto de razão, tá bom? Boa noite, meu amigo Nicola. Paulinho no Corinthians? E outra, por favor, essa casa de apostas que está vindo no Timão, valeu. Já respondi essa. Eu vou até ler o nome da casa de apostas que procurou o Corinthians. O nome dela é Responsa Gaming, tá? Ela procurou o Corinthians, sugerindo que o Corinthians tivesse a própria casa de apostas. O Corinthians descartou essa ideia, tá? Sobre Paulinho ao qual o Júnior se refere, é o Paulinho, ex-jogador do Corinthians, que virou gerente de futebol no Mirassol. Importante destacar que o sucesso do Mirassol no Campeonato Brasileiro nada tem a ver com a presença do Paulinho, tá? O elenco havia sido montado antes dele chegar, o trabalho tem tudo a ver com um cara chamado Juninho, que é o presidente do clube e alguém que manja muito de futebol. E também com o trabalho do Rafael Guanais, excelente treinador. O Paulinho foi especulado pela imprensa como possível alvo do Corinthians, mas ainda que o Fabinho Soldado caia, não há negociação para que o Paulinho se torne o executivo. O Corinthians considera o Paulinho muito inexperiente para o cargo. A ideia é trazer alguém com mais currículo, até porque uma das críticas ao Fabinho é exatamente essa, dele não ter muito tempo de carreira como executivo, embora tenha trabalhado bastante tempo como chefe de scout e depois como gerente no Flamengo. Boa noite, Nicola. Como é que está a questão do Corinthians no mercado da bola? Romero vai renovar ou não? E o Yuri? Conversei hoje com o André Cury. O André Cury é empresário do Yuri Alberto, né? E aí perguntei o negócio da Roma, como é que ficou o André? E o André falou, não, ainda não tem nada muito certo, não dá para avançar nada nesse sentido. Eu falei, beleza. Daqui a pouco, inclusive, eu trago atualizações do André em relação a Fabrício Bruno, tá? Sobre o Romero e Thales Magno não ficam no Corinthians para 2026. Romero ganha 900 mil reais por mês,
Valor na avaliação do Corinthians incompatível com aquilo que ele entrega. O Romero chegou a ficar 15 partidas sem nem sair do banco de reservas em 2025. Tá? É alguém que tem uma liderança interna, é alguém que tem moral com muita gente da torcida, mas o Corinthians não oferecerá um novo contrato para ele, assim como não tentará comprar o Thales Magno do New York City. O Thales Magno está emprestado até dezembro, a opção de compra seria bem cara, dá para cravar que esses dois estão fora dos planos do Corinthians para a próxima temporada, tá bom? Podemos falar também sobre a tentativa de uma criação de uma bet exclusiva, uma bet própria do Corinthians, isso foi ventilado ao longo do dia, mas já foi descartado. Preciso atualizar vocês também sobre patrocínio master, enfim, tem bastante coisa legal para a gente abordar sobre o Timão. O Roberto Dino. Salve, Nicola. Dúvida. Fabinho Soldado não ia ser dispensado após o término do Brasileiro ou vão esperar o reajuste na Babesco no salário dele? De novo, vão esperar o fim da Copa do Brasil. E é absolutamente normal, né? Assim, o Fabinho Soldado tem uma relação próxima com os jogadores. Jogadores que, inclusive, bancaram e evitaram a demissão do Fabinho assim que o Osmar Stabile assumiu. Só para vocês entenderem. O grande ponto hoje contra o Fabinho é a impressão que os dirigentes do Corinthians têm de que possa existir uma rachadinha, tá? Não sou eu que estou falando, é uma impressão que existe dentro do Corinthians. O Metaleiro, ex-presidente da Gaviões, chegou a garantir que existe rachadinha, que o Augusto deu um aumento para o Fabinho Soldado antes de ir embora para ficar com uma parte do salário. É óbvio que o Fabinho não vai confirmar isso, vai negar até a morte, e ninguém tem como provar. Mas o Fabinho, que ganhava 35 mil reais por mês no Flamengo, foi para o Corinthians para ganhar 250 mil. E 2 meses antes de o Augusto ir embora, o Augusto reajustou o salário do Fabinho de 250 mil para 370 mil. E com mais um detalhe, ele ficando para janeiro de 26, ele passa a ganhar 430 mil. Então o Fabinho Soldado, se permanecer no Corinthians, vai passar a ser um dos executivos mais bem pagos do país, mesmo com experiência muito pequena como executivo de futebol. Ele está tendo a sua primeira experiência. Por que o Corinthians ainda não o dispensou? Primeiro, porque os jogadores pediram que ele ficasse até o fim da temporada. Depois, porque o Corinthians vai esperar com o fim da Copa do Brasil. Não vai colocar em risco o título da Copa do Brasil, porque você demitiu o executivo que os jogadores gostam, né? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.